Olá, alunos do segundo ano. Conforme nós combinado, eu estou aqui gravando o vídeo para revisão do segundo bimestre, da prova de bloco, e o tema é filosofia moderna. Lembrando que o vídeo faz parte de um acordo que tem a ver com o comportamento de vocês em sala, né? Se vocês contribuem ou não para o andamento da aula, enfim. Gente, nessa prova de bloco do segundo bimestre, vai cair três assuntos, né? Todos eles assuntos de filosofia moderna. O primeiro é o contratualismo, e aí, em vez de trabalhar os três filósofos do contratualismo, a gente trabalhou dois. A gente vai trabalhar um texto do Immanuel Kant sobre o iluminismo, e vai cair também um texto, um livro, na verdade, que são as reflexões do René Descartes sobre o racionalismo. Então, basicamente, né, são vários assuntos, mas a prova, né, tá pautada nisso, nesses quatro filósofos, né? O Thomas Hobbes, o John Locke, o Immanuel Kant e o René Descartes. Primeiro, né, o que é a teoria contratualista, né? O contratualismo é uma teoria que fala que existe um acordo tácito, um acordo que não é formalizado entre a sociedade civil e o Estado. E o primeiro ponto para entender o contratualismo é entender um conceito que os contratualistas utilizam, que foi um conceito muito bem trabalhado em sala de aula, que é o estado de natureza. Cada filósofo contratualista vai ter, né, uma interpretação sobre como que era o estado de natureza do ser humano, ou seja, como é o ser humano antes da sociedade civil. Esse é o conceito. O primeiro filósofo que a gente estudou é o Thomas Hobbes, que ele acreditava que o estado de natureza do ser humano era ruim, era assassino, né? O, o Thomas Hobbes ele descreve que o estado de natureza do ser humano é um estado de guerra de todos contra todos, que a natureza do ser humano é ruim, que ele tem uma tendência a praticar o mal, né? E aí, o que é que isso tem a ver com o Estado e a sociedade civil? O estado de natureza, segundo os contratualistas, ele determina o tipo de Estado e de forma de governo que deve ser imposto para a sociedade. O Thomas Hobbes, como ele acredita que o ser humano é ruim por natureza, ele vai defender um Estado forte, um Estado capaz de controlar os seres humanos, capaz de controlar essa maldade e que impeça os seres humanos de se matarem, né? Por isso que o nome do livro dele é o Leviatã, porque ele acredita que o Estado ele deve ser forte, ele deve ser opressor, né? Ele defende um governo monárquico onde o rei controle, né? Ele tenha poder de controlar essa maldade dos seres humanos. Já o John Locke, que é um empirista, ele vai ter uma ideia totalmente diferente da ideia do Thomas Hobbes. Ele não vai acreditar que o ser humano é ruim por natureza. Ele vai defender que o estado de natureza do ser humano é vazio de sentido, que o ser humano ele não nasce com a tendência a praticar o mal ou o bem, mas ele nasce como uma folha em branco, como uma tábua rasa. Dessa forma, o Estado e a forma de governo devem proporcionar para o ser humano uma boa experiência para que ele se torne uma pessoa boa, né? Dessa forma, ele defende que todo o Estado ele deve proporcionar os direitos naturais, que são três, e assim as pessoas se tornariam pessoas boas, né? Eles teriam uma experiência em que elas teriam uma tendência para o bem. Lembrando que os direitos naturais é a propriedade, a vida e a liberdade. Ou seja, se o Estado garantir essas coisas, esses direitos que, segundo o John Locke, todo mundo nasce com eles,
os seres humanos se tornariam pessoas boas. E aí a gente tem nossa segunda teoria, que é a interpretação de um texto do Immanuel Kant, que é a resposta à pergunta o que é esclarecimento, onde o Immanuel Kant ele define o esclarecimento, ou seja, o iluminismo, como a saída do ser humano da menoridade. Essa menoridade é entendida no sentido filosófico do termo, né? A menoridade seria o ser humano pensando sobre a tutela de alguém, o ser humano pensando a partir, por exemplo, do Estado, do pensamento religioso. Então, sair da menoridade era o objetivo principal do movimento iluminista, que é justamente o ser humano ter capacidade para racionalizar sozinho, para pensar sozinho, para tomar decisões e fazer escolhas sozinho, utilizando a razão, escolhendo quem vai fazer parte do governo, né? Então, o esclarecimento seria isso, a saída do homem, né, da menoridade, a saída da humanidade da sua menoridade, né? Basicamente é isso, o conceito de esclarecimento seria a emancipação, o ser humano ser capaz de pensar sozinho. Ainda, já na outra coisa que foi cobrada, a gente tem o racionalismo e o pensamento cartesiano, que basicamente o, o René Descartes, ele defende que a prova da existência é o pensamento. Só que ele usa uma linha de raciocínio para chegar a isso. Qual que é? A primeira coisa é que ele passa a duvidar das coisas, né? Ele aplica o que a gente chama de dúvida metódica ou dúvida exacerbada, que é uma dúvida exagerada, que é se tiver a mínima possibilidade daquilo ser falso, você deve considerar como totalmente falso. Então ele fala, duvide da experiência, porque a experiência ela pode ser um sonho. Duvide da razão, porque pode existir um gênio maligno que confunde os pensamentos, né? Então, ele parte dessa linha de pensamento, né? O primeiro passo para alcançar a verdade seria qualquer coisa que dê a mínima margem para a dúvida, considere falso. Só que é exatamente por esse exercício de duvidar de tudo que ele vai conseguir, né, provar a partir de um sistema lógico, né, a existência do ser humano. Por quê? Se ele duvida, ele pelo menos é uma coisa que duvida das coisas. Sendo assim, ele existe enquanto um ser que duvida das coisas. E aí, a gente tem a famosa frase dele, né, que é cogito, ou seja, duvido, logo existo, penso, logo existo. Se eu sou um ser que duvida, então eu tenho certeza que pelo menos isso eu sou. Eu sou uma pessoa que duvida, eu sou algo que duvida, um ser que duvida. Se eu duvido, eu penso. Se eu penso, então eu existo. Lembrando que o racionalismo é justamente a defesa, né, de uma produção de conhecimento, de sentido, por meio do pensamento. Gente, basicamente, eu sei que o vídeo foi muito rápido, mas basicamente o conteúdo da prova são essas afirmações, essas teorias, essas máximas que eu passei para vocês agora. Vai ter coisas a mais? Sim, só que essas coisas a mais vão ter textos de apoio para ajudar vocês a responderem as questões. Então, você tem que saber esse mínimo que eu passei até agora, que são essas premissas básicas de cada pensador, de cada pensamento, e aí você vai ter ali acesso a alguns textos, algumas problematizações, reflexões, e aí, com base nesse conhecimento mínimo e na sua capacidade de interpretação de texto, você vai conseguir fazer a prova, beleza? Gente, espero que vocês se saiam bem, tá? Até segunda. Bons estudos e bom descanso para vocês.